Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuando o assunto que nós já iniciamos há duas aulas atrás, falando a respeito de como nós podemos entender a Bíblia. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos também ter um outro olhar a respeito de princípios que são importantes para nós interpretarmos a Escritura e entendermos bem a palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento para dar início ao nosso estudo, clamando que o Espírito Santo esteja nos ajudando, abrindo o nosso entendimento e o nosso olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos novamente diante da Tua palavra, gratos ao Senhor, porque mesmo que distantes, mas nós também podemos aprender mais do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que a sabedoria que vem da parte do Senhor, o conhecimento e o entendimento que vem da parte do Senhor esteja neste momento, ó Pai, nos guiando, nos conduzindo. Nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja aquele que nos instrua nesse estudo, onde mais uma vez vamos observar a Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade, e pedimos que o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós, para que, enquanto nós vivemos, estejamos cada dia mais observando a Tua palavra, observando os Teus mandamentos, e acima de tudo, ó Pai, nos tornando praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Ó Deus, nós dependemos completamente do Teu Santo Espírito, e por isso nós estamos diante do Senhor clamando que o Teu Espírito nos guie e nos conduza nesse estudo da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nas duas primeiras aulas nós começamos a falar sobre como entender a Bíblia. Visto que nós não podemos nos reunir, compartilhei a respeito de um material chamado 40 questões para se interpretar a Bíblia, um livro escrito por um pastor. E estudando um pouco sobre esses princípios, eu comecei a trazer alguns deles para que nós pudéssemos observar. Princípios esses que são muito importantes no nosso entendimento da palavra de Deus. Nas duas primeiras aulas, nós olhamos para a palavra de Deus como um livro espiritual. Eu quero apenas recapitular. Na primeira aula, fizemos uma breve introdução. Olhamos para 3 textos. O primeiro, Salmo 119, versículo 18, nos ensinando que nós devemos nos aproximar da Bíblia, clamando para que o Senhor desvende os nossos olhos. A Bíblia é um livro espiritual e, sendo ela um livro espiritual, nós devemos chegar diante do Senhor, clamando que o Espírito Santo desvende os nossos olhos. 2 Timóteo 2,15, o segundo ponto que vimos nessa introdução, onde o texto falando que nós, como servos, precisamos manejar bem a palavra da verdade. E em terceiro lugar, ainda nessa primeira aula, falamos sobre 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, mostrando que os passos anteriores, ou seja, chegar diante da Bíblia como um livro espiritual, clamando que o Senhor desvende os nossos olhos, manejar bem a palavra da verdade, são passos importantes para não cairmos no erro de deturpar a palavra de Deus. É o que Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, ele naquele texto, naquela ocasião, ele diz que alguns que eram ignorantes, ouvindo os ensinos de Paulo, eles deturpavam a palavra e eles faziam isso trazendo condenação para si mesmos. Na segunda aula, nós já entramos mais especificamente a respeito desses pontos, desses passos importantes no nosso entendimento da Bíblia, e nós falamos sobre 5 pontos. O primeiro deles foi que, antes de qualquer coisa, nós devemos buscar ao Senhor em oração. A oração é muito importante no nosso entendimento da Bíblia. Muitos, eles leem a Bíblia e começam a tentar interpretar, a tentar entender a Bíblia a partir dos seus próprios esforços, e nós vimos que isso é inútil, é vão. Então, o primeiro passo, antes de tudo,
nós devemos buscar ao Senhor em oração. O segundo passo importante é que nós devemos ler a Bíblia como um livro que apresenta Jesus. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento existiam leis e mandamentos que apontavam para Jesus, e o Novo Testamento nos mostra como que o Senhor Jesus cumpriu todas essas coisas, todas essas exigências que foram ditas pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Terceiro lugar, nós devemos deixar que a Escritura interprete a própria Escritura. Nós falamos um pouco sobre isso, mostrando a importância de permitir e a importância de comparar os textos da Bíblia com a própria palavra de Deus. Então, textos que são difíceis de serem interpretados, nós devemos compará-los com a própria palavra, e isso vai nos ajudar, então, no entendimento do texto. O quarto é meditar na Bíblia. Não adianta somente você ler grandes passagens, você pode até ler a Bíblia durante o ano, 2, 3 vezes por ano. Se você não meditar na Bíblia, e nós vimos até uma citação sobre isso, que uma dieta bem estabelecida da própria palavra de Deus envolve também a meditação. E em quinto e último lugar, nós devemos estudar a Bíblia com fé e com obediência. Então, são esses 5 os passos importantes. A oração, ler a Bíblia como um livro que apresenta Jesus, deixar que a Escritura interprete a própria Escritura, meditar na Bíblia e estudar a Bíblia com fé e com obediência. São praticamente esses passos fundamentais no nosso entendimento da Escritura. Então, nessas 2 primeiras aulas, nós falamos sobre a Bíblia como um livro espiritual, olhando mais nesse ponto de vista espiritual. Hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus com uma visão um pouco diferente, com um olhar para a composição da própria palavra de Deus. Nós já falamos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Essa é a nossa visão geral de toda a Bíblia e nós vamos ter mais um pouco de entendimento sobre isso. A Bíblia é um livro sem igual. Se você olhar em toda a história, você vai perceber que a Bíblia é o livro mais vendido de todas as épocas. Além disso, a Bíblia ainda é o livro mais perseguido de todas as épocas. E é interessante porque existe algumas estimativas que desde o ano 1440, onde surgiu onde surgiu a imprensa, onde a primeira Bíblia foi impressa naquele tempo, vale ressaltar que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, no ano de 1440, desde esse ano, existe uma estimativa que 5 bilhões de cópias da Escritura já foram vendidas. São muitos livros, muitos e muitos livros. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos aproximadamente hoje em nosso planeta 8 bilhões de pessoas. Então, só de cópias da Escritura desde 1440 foram bilhões de cópias. Então, a Bíblia, sem dúvida qualquer, é o livro mais vendido de todas as épocas. Além disso, nós temos a Bíblia em cerca de 2.500 línguas diferentes. E todos os anos surgem diferentes traduções da própria palavra de Deus. Então, no aspecto geral, a Bíblia é ainda hoje o livro mais popular em todas as plataformas de leitura. E a Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos por dezenas de autores, que viveram em épocas diferentes, em contextos diferentes, em várias partes do mundo diferentes e em culturas que também eram diferentes. Algumas culturas específicas, mas se nós formos olhar nesse desenvolvimento cultural ao longo do tempo em que a Bíblia foi desenvolvida, a cultura mudou desde então. Se nós olharmos para o ponto de vista histórico, foram aproximadamente 1.200 anos para que a Bíblia fosse escrita. Desde o primeiro livro, dos primeiros livros que foram escritos até os últimos, foram cerca de 1.200 anos. E a Bíblia ela narra a história desde a eternidade passada, a eternidade de Deus, onde somente existia
o Senhor, a Trindade, e narra também a eternidade futura, onde a Bíblia fala sobre a criação de novos céus e nova terra, onde aqueles que são filhos de Deus vão habitar. Então, olhando para o ponto de vista de histórico, a Bíblia narra desde a eternidade passada à eternidade futura. A eternidade passada, onde existia somente Deus, e nós lemos Gênesis capítulo 1 e o Evangelho de João capítulo 1, nós vemos exatamente sobre isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Então, antes das coisas virem à existência, Deus já existia. Então, a Bíblia começa narrando sobre esse fato. E olhando pelo ponto de vista natural, a partir da criação, a Escritura narra desde a criação dos céus e da terra, até a criação do novo céu e a nova terra, isso em Apocalipse. A Bíblia tem 66 livros que são divididas em duas grandes porções, e essas porções são conhecidas como Antigo e Novo Testamento. E essa palavra testamento vem do latim, que significa aliança. Sendo assim, a Bíblia ela conta a história da antiga aliança firmada entre Deus e Israel e a nova aliança firmada entre Deus e a igreja por meio do Senhor Jesus Cristo. E nós temos o Antigo Testamento formado por 39 livros e o Novo Testamento formado por 27 livros. Entre esses, nós temos, por exemplo, narrativas históricas, as cartas e a narrativa apocalíptica, que é o livro de Apocalipse. E no Antigo Testamento nós temos vários também, como histórias, poesias e profecias. Quais são os dois propósitos básicos da Escritura? Nós temos, se nós fôssemos analisar todo o contexto da Bíblia, quais são esses dois propósitos básicos pelo qual a Bíblia foi revelada? A primeira é a redenção. Quando nós olhamos para a criação, nós sabemos que Deus criou o homem de forma perfeita, mas o homem pecou, se afastou do Senhor, então a partir daí dá-se início à história da redenção e à história da revelação de Deus para que Deus mesmo salvasse o homem. Então nós temos Gênesis 3,15, a primeira revelação dessa redenção de Deus, onde o Senhor diz que a descendência da mulher esmagaria a descendência da serpente, a cabeça da serpente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 18, nós temos as promessas que Deus faz a Abraão de que todas as nações seriam benditas em Abraão, mas falando referência também ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele trata sobre as promessas, as profecias e as antecipações de Jesus. O Novo Testamento, ele mostra esse cumprimento exato na pessoa de Cristo. Então, o primeiro propósito da Bíblia é o propósito redentivo, no qual o homem pecou e Deus então apresenta a salvação para o homem. O segundo propósito é a santificação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós percebemos que a Bíblia trata sobre santificação. Deus separa o povo de Israel para que eles fossem santos. Deus separa a igreja para que a igreja se torne também santa. E a santidade e o processo de santificação é algo que é capacitado pelo próprio Deus. Então, o homem, de forma natural, não consegue viver uma vida de santidade a menos que Deus o convença de que a santidade é o caminho correto a se viver. Porque por causa do nosso pecado e da natureza adâmica que nós recebemos, nós vivemos então um processo de degradação e então o Senhor mostra ao homem o processo de santidade, a vida de santidade. E quando nós lemos 2 Timóteo 3,16, a Bíblia nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, a Bíblia é aquilo que nos conduz no processo de santificação, sendo esse, o processo de santificação, um dos propósitos fundamentais de toda a Escritura.
E o que envolve, então, esse processo de santificação? Primeiro, envolve uma convicção de pecado. Segundo, envolve uma correção e uma instrução. Terceiro, envolve frutificação espiritual. E em quarto lugar, envolve perseverança. Então, olhando para toda a Escritura, nós temos dois objetivos básicos. Primeiro, redenção. Antigo Testamento, Deus redime o povo, os sacrifícios eram oferecidos, mas esses sacrifícios apontavam para algo futuro, que o Novo Testamento vai mostrar que é Jesus, o cumprimento perfeito da redenção de Deus. Quando Jesus vem, paga o preço do pecado, restaura a comunhão entre Deus e o homem. E o segundo, a santificação. Uma vez que esse homem foi restaurado à sua comunhão com Deus, inicia-se o processo de santificação, onde dia após dia o homem vive nessa caminhada para andar nos caminhos do Senhor. Então esses dois são os propósitos básicos de toda a Escritura. Qual é a composição da Bíblia? Nós temos a Escritura sendo organizada, como eu disse, a forma básica nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E isso nós temos declarado na própria palavra de Deus. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33 nos diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E nós lemos no Novo Testamento, enquanto Jesus participava da ceia com os seus discípulos, ele tomou o pão, abençoou, disse: Tomai e comei, esse é o meu corpo. Depois ele tomou também o cálice e disse: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então essa ideia de Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, nós temos na própria palavra de Deus. Onde na Antiga Aliança nós temos as leis que apontavam para Cristo, e no Novo Testamento nós temos Jesus sendo o cumprimento de todas aquelas leis, de toda aquela aliança. Tanto é que ele, no texto da ceia, ele diz: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Antes, a aliança feita com o povo de Israel foi através do sangue, e quando nós olhamos para todo o simbolismo que tinha na Páscoa, quando o povo de Israel é libertado do Egito pelo Senhor, eles deveriam oferecer ali sacrifícios da Páscoa. E Jesus, comemorando a Páscoa com os seus discípulos, diz que o seu sangue era o sangue da nova aliança. Jesus, portanto, foi aquele que firmou a nova aliança através do seu nascimento, através da sua morte e através da sua ressurreição. Então, nós podemos declarar que a nova aliança, ou Novo Testamento, foi estabelecido a partir de Jesus. E nós temos, então, a divisão no Antigo Testamento e a divisão no Novo Testamento. Dos 39 livros, os 5 primeiros são a lei, ou como nós conhecemos também como Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros narram a origem de todas as coisas, a origem do povo de Israel, narram as leis de Deus para esse povo e as promessas do Senhor para esse povo. Depois nós temos os livros chamados históricos, que são no total 12 livros. Livros que narram a história do povo. E nós temos então Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esther, que fecha então com esses livros históricos. Após eles, nós temos os livros poéticos. São 5 livros: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É interessante o livro de Jó,
Porque muitos acham que o livro de Jó é um livro histórico, mas na verdade o livro de Jó é um livro poético. Embora contenha história, narrativas no livro de Jó, mas é um estilo de narrativa poética. Então, por isso que o livro de Jó entra como os livros poéticos, assim como Salmos, assim como Provérbios e Eclesiastes e Cantares. Após, nós temos os livros proféticos, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Por que tem essa distinção, profetas maiores e profetas menores? Não é porque são mais importantes ou menos importantes, mas simplesmente porque, se você abrir sua Bíblia em Isaías, você vai ver que de Isaías a Daniel são livros gigantescos comparados aos profetas menores. Então foram feita essa distinção porque o texto é menor. Então, quando nós olhamos para toda a Bíblia, para o Antigo Testamento, existe essa divisão básica dos livros. No Novo Testamento, existe algo também muito similar àquilo que acontece no Antigo Testamento. Nós temos primeiro os Evangelhos, Mateus a João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas, que são divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais. Por exemplo, as epístolas de Paulo: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. E nós temos também os que são denominados pastorais, que é 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Nós temos também as epístolas gerais, são chamadas assim porque foram escritas para grupos grandes, grupos diversos. Por exemplo, nós temos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 de João e também o livro de Judas. E o Novo Testamento encerra com o Apocalipse, que é chamado de literatura apocalíptica. Então, basicamente, essas são as divisões que nós temos da Escritura. Relembrando, nós estamos falando sobre como entender a Bíblia. Todo esse processo, tudo isso que fora dito a respeito desses livros bíblicos são muito importantes no nosso entendimento e na nossa interpretação. Porque, por exemplo, nós não podemos interpretar um livro histórico da mesma forma que nós interpretamos um livro apocalíptico, por exemplo, ou como nós interpretamos um livro profético. Embora ambos possam existir histórias, embora ambos possam existir profecias, poesias, porque as coisas estão interligadas, existe a forma de você interpretar cada coisa. Então, por exemplo, eu não posso interpretar o livro de Êxodo da mesma forma que eu interpreto o livro de Isaías, por exemplo. Porque ambos narram histórias, são escritos de forma diferente. Assim como, por exemplo, hoje em dia, suponhamos que você vá ler uma poesia. Você não lê uma poesia da mesma forma que você lê um livro de história, um livro de geografia, porque você sabe que existem diferenças entre as duas coisas. Então, nós não podemos confundir quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Existe a forma de você interpretar as poesias, por exemplo, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. E existe a forma de você interpretar os livros históricos ou os livros proféticos. Você não pode entender Isaías com o olhar que você tem com o mesmo olhar que você tem, por exemplo, com o livro de Números. São coisas distintas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é a mesma coisa. A interpretação acontece da mesma forma. Quando você lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, você tem ali dentro do livro de Atos dos Apóstolos, talvez poesias, narrativas históricas.
Mas lá no livro de Apocalipse, a coisa é diferente. Você interpreta de forma diferente. Você não vai olhar para o livro de Apocalipse entendendo que todas aquelas figuras são literalmente da forma que são. Você lê, por exemplo, Apocalipse e você vê todas aquelas imagens, aqueles animais com várias cabeças, alguns voam, outros não voam. Você não pode entender isso de forma literal, assim como você entende um livro histórico, assim como você entende Atos dos Apóstolos. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, apenas um exemplo, quando nós olhamos para as histórias que estão ali, elas de fato são o que estão narradas. Mas quando você olha para o livro de Apocalipse, isso não significa que vai surgir um animal com 7 cabeças e que esse animal vai falar isso, isso e isso. A interpretação é de outra forma. Eu estou falando tudo isso porque eu quero rapidamente trazer ao nosso estudo o texto de Atos 17, o versículo 11, que diz o seguinte: Ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu quero chamar a nossa atenção para algumas coisas que nos são ditas nesse texto. Paulo e Silas, eles pregaram em Tessalônica, depois eles foram para Bereia. Eles foram enviados ali para Bereia, chegaram numa sinagoga, pregaram ali naquela sinagoga, e o texto então nos diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Por que eu disse tudo aquilo a respeito da Escritura, todas aquelas informações? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos ser assim como os bereanos. Olha o que o texto diz. Primeiro, eles receberam a palavra com toda a avidez. O que isso significa? Eles receberam a palavra com zelo, com entusiasmo. Eles se inclinaram para a palavra. Eles tinham em sua mente a disposição de receber a palavra de Deus. Então, a primeira característica que nós temos é que eles levaram consigo. Essa palavra receber é como se eles estivessem dizendo, eles seguraram, eles pegaram a palavra com todo o ânimo, com todo o zelo, com todo o entusiasmo. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter a palavra de Deus com ânimo, com entusiasmo, com avidez. Mas eles não somente receberam bem a palavra, eles não só agarraram para si a palavra, mas o texto nos diz que eles examinavam todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E eu quero nos chamar a atenção para isso. Para que você examine a palavra de Deus, você precisa conhecer o que é a palavra de Deus. Você precisa saber que existe diferença entre você estudar um livro histórico e você estudar um livro profético. Isso é examinar a palavra. A expressão examinar traz a ideia de você investigar, você analisar cuidadosamente. E na nossa interpretação da Bíblia, o assunto que nós estamos falando, como entender a Bíblia, nessa parte de como nós podemos entender a Bíblia, nós devemos examinar, verificar, analisar cuidadosamente aquilo que o texto está escrito. Foi isso que os bereanos fizeram. Eles examinaram a Escritura, eles analisavam, verificavam, investigavam, eles julgavam se aquilo de fato era verdade. E o texto nos diz que eles faziam isso todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós já falamos sobre isso, a palavra de Deus é um livro espiritual. E sendo ela um livro espiritual, nós devemos encarar ela de suma importância, de suma importância, total importância para as nossas vidas. Porque, como nós vimos na semana passada, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz,
ela é a verdade. Como Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, só pode haver a verdadeira libertação se nós entendemos a palavra de Deus. E nós só podemos entender a palavra de Deus analisando, examinando, com toda a avidez, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu estou aqui trazendo esse estudo, trazendo esse ensinamento. E a palavra de Deus nos ensina justamente isso. Que bom seria se todos aqueles que estivessem ouvindo pudessem analisar e verificar se aquilo que eu estou dizendo de fato é assim. Porque é isso que os bereanos fizeram. Paulo e Silas pregaram para aquele povo. Eles de imediato não aceitaram sem antes examinar. Eles receberam a palavra com ânimo, com zelo, com entusiasmo, com disposição, mas eles também examinavam. Eles não simplesmente ouviam, mas eles examinavam. Eles analisavam para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam dizendo era de fato verdade. E que bom seria se nós fizéssemos isso todas as vezes. Então, todas as vezes que eu pregasse na igreja, todas as vezes que eu trouxesse um ensinamento, ou algum pastor, ou quando você ouvisse alguma mensagem, seja por onde for, pela internet, pela rádio, pela televisão, que bom seria se todos fossem assim como os bereanos. Examinasse as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Por que eu nos chamei a atenção no início para a composição da Bíblia? Sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre a antiga aliança que foi feita com o povo de Israel, a nova aliança que foi feita em Cristo Jesus, sobre as divisões dos livros da Bíblia nas leis, históricos, poéticos, proféticos, sobre o Novo Testamento, os evangelhos, os históricos, as epístolas paulinas e gerais e a literatura apocalíptica. Por que eu falei sobre tudo isso? Porque tudo isso importa quando nós vamos entender a Escritura. Tudo isso importa. E nós precisamos ser assim como os bereanos. Você precisa ouvir, você precisa com avidez ouvir, ou seja, você precisa com zelo, com entusiasmo, receber a palavra de Deus, agarrar a palavra de Deus. Agarrar as mensagens que você ouve com toda avidez, mas examinando todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. E observe o que o texto diz, que eles examinavam as Escrituras. Então eles não receberam, ou melhor, eles não aceitaram o ensino sem examinar na própria palavra se de fato era aquilo que eles estavam dizendo. Então, ao ouvir essa mensagem agora que você está ouvindo, você precisa, antes de agarrar tudo isso, você precisa examinar para ver se aquilo que eu estou dizendo é de fato o que a Bíblia ensina. E assim você deve fazer com todos os ensinamentos que você recebe. Fazendo assim, você cresce na sua vida espiritual. Fazendo assim, você amadurece cada vez mais. E o meu desejo, sem dúvida, é que o Espírito Santo continue trabalhando em nosso coração e que nós possamos ser assim como os bereanos. Nós precisamos conhecer a Escritura, nós precisamos saber o que a Escritura é, precisamos saber dessas questões que envolvem a palavra de Deus. Se nós queremos ser obreiros aprovados, se nós queremos manejar bem a palavra da verdade, nós precisamos nos atentar para todas essas questões. Ah, mas pastor, por que eu tenho que saber que a Bíblia é dividida dessa forma? Por que eu tenho que saber? O que vai diferenciar na minha vida saber que existe os livros históricos, proféticos, poéticos e coisas desse tipo? O que vai mudar na minha vida? Bom, vai mudar no fato de que você examina e quer ser um obreiro aprovado. Porque o obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Lembre-se do estudo que nós falamos anteriormente. Aquele que
Aquele que trabalha com algum tipo de ferramenta, ele precisa conhecer a ferramenta muito bem. Assim como nós que trabalhamos, entre aspas, né, com a palavra de Deus, nós precisamos conhecer esse instrumento que nós temos em mãos. Porque, como Pedro disse, muitos usam desse instrumento deturpando a própria palavra. E eles fazem isso para a sua própria condenação. Então, para não deturpar a palavra de Deus, para não ensinar de forma errada o que a palavra de Deus diz, nós precisamos conhecer absolutamente tudo a respeito da palavra. Eu tenho que saber que Gênesis é um livro que fala sobre a lei. Eu tenho que saber que Provérbios, Salmos são livros poéticos. Eu tenho que saber que os livros históricos, eles não são assim como os livros poéticos. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Isso é ter conhecimento necessário, como os bereanos tiveram, examinando as escrituras, recebendo a escritura com avidez. Então, o meu desejo e também o meu incentivo é para que cada um de nós possamos ser obreiros aprovados por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Crentes de 20, 30, 40 anos não conhecem coisas que são básicas da palavra de Deus. Isso não é ser um obreiro aprovado. Na verdade, é ser reprovado. Pessoas que dizem que têm anos e anos de convertidos, mas que não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus. Eu quero dizer aqui uma coisa bem prática. Por exemplo, suponhamos que eu peça que você abra sua Bíblia em Joel. Muitos têm dificuldade de encontrar isso. Mas se nós conhecêssemos como a Bíblia é dividida e que Joel faz parte dos profetas menores, rapidamente nós abriríamos a Bíblia nos profetas menores e encontraríamos o livro de Joel. Se eu pedisse para você abrir, por exemplo, no texto de Esdras, você saberia que Esdras faz parte de um livro histórico. E como um livro histórico, você abriria nos livros históricos e encontraria com facilidade. Isso é talvez um exemplo muito comum entre nós. Às vezes o pastor pede para abrirem um livro e nós pensamos, que livro é esse? Aonde está? A gente não sabe se é um livro poético, se é um livro histórico, se é um profeta menor, se é um profeta maior, se está em uma carta ou coisas desse tipo. O Novo Testamento é até um pouco mais fácil a esse respeito. Mas só para mostrar que muitas vezes nós somos reprovados na nossa forma de manejar a palavra de Deus. Então, que nós sejamos que nem os bereanos, assim como os bereanos, que agarraram a palavra com avidez, com entusiasmo, e examinavam as escrituras, analisavam a escritura para ver se as coisas de fato eram daquele jeito. Que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe, nos dê a sabedoria necessária para podermos estudar a sua palavra. Como dizemos no princípio, a palavra de Deus é um livro espiritual, nós devemos buscá-la como um livro espiritual. Nós falamos isso nas 2 primeiras aulas. E na aula de hoje nós falamos mais sobre a composição da Bíblia. Composição essa que nos ajuda na nossa interpretação e no nosso entendimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, para que o Santo Espírito do Senhor esteja nos conduzindo. Vamos orar para encerrar nosso estudo de hoje. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade necessária para entender a tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito Santo é quem nos concede a sabedoria, e por isso nós clamamos que o teu Espírito nos ajude. Também, ó Pai, que nós sejamos assim como os bereanos, olhar para a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor com avidez e examinar a tua palavra todos os dias, para sermos obreiros aprovados pelo Senhor. Nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos dá. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.